Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na segunda semana com o devocional Sementes da Fé. E hoje eu quero estar falando com você sobre a palavra dependência. Nossa reflexão ela estará girando em torno desse tema, dependência. Eu quero ler com você aqui no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 29, onde diz assim: Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Queridos, às vezes eu fico pensando sobre como nós somos tardios em reconhecer a nossa incapacidade. Como nós somos tardios em reconhecer a nossa pequenez, em reconhecer a nossa carência, em reconhecer o quanto nós somos dependentes. E, por outro lado, reconhecer também a soberania de Deus, o poder de Deus e aprender a confiar nele. Eu acredito que talvez isso se dê pelo fato de que os nossos corações ainda são muito inflados pelo orgulho. Muitas vezes esse orgulho, essa autoconfiança, nos faz achar que podemos confiar em nós mesmos para cuidar das nossas vidas, para resolver os problemas, quando na verdade isso não é possível. Nós verdadeiramente dependemos de Deus, dependemos do nosso Criador. Bom, estamos aqui diante do livro de Lamentações, e esse livro, ele na verdade é composto por cânticos de lamento, que foram registrados por Jeremias e que cobre um período de muita tristeza, de muita provação, de muita lágrima para o povo de Israel, mais especificamente para o povo de Jerusalém. Nós ficamos sabendo, por meio de outros relatos bíblicos, que Deus havia prometido castigar o seu povo, havia prometido um tempo de dificuldade, havia prometido um tempo de correção, de disciplina, um cativeiro para o povo que não estava dando ouvidos à voz de Deus, à convocação, chamado ao arrependimento. E por conta dessa dureza de coração, por conta dos pecados de idolatria, de indiferença ao Senhor, de religiosidade, e aí então esse tempo chegou. Deus retirou de sobre o povo a sua proteção. E bastou que Deus fizesse isso, e uma nação ímpia, ela acabou invadindo Jerusalém, sitiou Jerusalém e invadiu Jerusalém. E aí começou a separar familiares, destruir o templo, roubou utensílios sagrados de ouro e de prata, utensílios valiosos, destruiu a cidade, matou pessoas. A verdade é que houve um grande desastre, a cidade de Jerusalém ficou em ruínas. Nós também tomamos conhecimento disso quando nós lemos os livros que falam sobre a restauração. Esdras e Neemias vai estar falando sobre isso também. Mas então durante esse período o povo está lamentando, o povo está chorando, o povo está triste com o que aconteceu, muitos foram levados cativos para uma outra terra, saíram de seu lugar, outros ficaram lá na miséria, com casas quebradas, os muros quebrados, cidade desprotegida, sem culto, longe da família, alguns perderam entes queridos e a situação financeira era terrível, eles dependiam de muitas coisas externas e tudo foi destruído, a economia estava um lixo e eles estavam passando por as mais variadas necessidades. Mas aí então o profeta registra isso diante deles. E quando chegamos aqui e nos deparamos com esse livro, nós podemos ver no capítulo 1 o profeta falando sobre, descrevendo na verdade o sofrimento deles nesse período. No capítulo 2 nós podemos ver o profeta falando sobre a crise propriamente dita, e ele fala sobre essa crise no âmbito político, no âmbito também religioso. E quando chegamos aqui no capítulo 3, nós vemos uma convocação, principalmente nos primeiros versos, uma convocação, o povo sendo convidado a reconhecer o seu pecado diante de Deus. O povo sendo convidado a voltar-se para Deus na compreensão de que só Ele poderia mudar
a sorte deles. Só Ele poderia restaurá-los, só Ele poderia mudar aquela situação. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós lembramos também de nós. E assim como o povo de Israel naquela época, nós também estamos sofrendo porque estamos privados de muitas coisas que para nós são importantes. Alguns estão privados de suas famílias, algumas pessoas estão aí até internos, isoladas em hospitais, outros estão privados de manifestações de carinho, de afeto dos seus amigos, de ver os amigos, de encontrar com eles, outros estão sendo privados, como nós, que cultuamos ao Senhor, como nós que professamos a fé cristã, estamos sendo privados do culto público, né, de nos reunirmos num local onde reservamos, onde consagramos para ali adorarmos ao Senhor. Então, estamos também vivendo um período de crise, um período que, ainda que acreditamos que passageiro, um tempo limitado, mas estamos, de fato, privados de muitas coisas que para nós são importantes. Então, quando olhamos para esse texto, né, na verdade, esse verso, ele salta aos nossos olhos, né? Quando nós vemos aqui a palavra pelo profeta dizendo: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha que coisa maravilhosa. E isso nos lembra diretamente de dependência. Uma postura que expressaria diretamente a dependência do povo no Deus Criador, no Deus onipotente, no Deus que pode todas as coisas. Então aqui o profeta, ele convoca, ele chama, ele diz, esse é um momento, em outras palavras, de pormos a boca no pó, de nos humilharmos diante de Deus, de nos prostrarmos, de reconhecermos a nossa dependência de Deus. Eu fico triste em perceber que mesmo diante de tanta crise, seja a gente vê política, econômica, muitas coisas, pessoas privadas de muitas coisas, não apenas essas que eu citei, mas ainda diante de tudo isso, o coração duro, o nosso coração duro está nos impedindo ainda, o orgulho nos impede. Uma cegueira espiritual nos impede, está nos impedindo de pormos de fato a boca no pó. Em algumas versões bíblicas vai dizer, põe o rosto em terra. E essa era uma ação bem comum na linguagem oriental, na linguagem daquele período, porque isso era uma atitude que era realizada em muitas ocasiões. Por exemplo, em um período de humilhação e de muito sofrimento, as pessoas se lançavam em terra. Eu não sei se vocês lembram da história de Jó, e Jó fez isso, rasgou as vestes, jogou cinzas sobre o seu corpo e se lançou em terra, com o rosto em terra. Havia um costume mostrando assim humilhação, mostrando tristeza pela situação. Mas não só isso, por exemplo, essa ideia de botar a boca no pó, o rosto em terra, era muito comum quando alguém, um súdito, uma pessoa comum, ia falar com seu rei, com o seu imperador. Então, normalmente saudava o rei, saudava o imperador, saudava aquele grande líder, dizia viva o rei, que o rei viva para sempre, mas aí colocava-se o rosto em terra em um sinal de submissão total, dependência total, mostrando assim que aquele homem, talvez, ele de fato exercia a única posição de quem poderia de fato fazer o que quisesse com a sua vida. De quem teria poder para fazer o que quisesse com a sua vida. E esse era um símbolo, esse era um costume que a gente vê, se a gente for estudar um pouco e olhar para a história, a gente vai ver que era utilizado em várias ocasiões, mas sempre ligadas à dependência. Prostrar-se com o rosto em terra é reconhecer a nossa dependência, é reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa carência, ao mesmo tempo reconhecer a capacidade daquele perante quem nos prostramos. Amém, queridos? Então, essa é uma palavra para os nossos corações. Nesse período de crise, nós precisamos aprender a nos prostrar mais perante aquele que é o único que pode mudar a nossa situação.
Precisamos mostrar para Deus através de nossas atitudes, sejam nos voltando para Ele em oração, através das nossas ações diárias, mas antes de mais nada, quando nós nos consagramos a Ele em oração, em humilhação, em quebrantamento, mas precisamos sim reconhecer e mostrar para Deus que nós sabemos. Nós temos consciência, sim, de que só Ele tem poder para mudar essa situação. Só Ele tem poder para nos restaurar. Queridos, se pararmos um pouco para observar as coisas à nossa volta, coisas naturais, como, por exemplo, até as maiores árvores e as árvores mais fortes e as maiores árvores, elas se curvam diante dos vendavais. Não é verdade? E esse momento de crise não é um momento para outra coisa a não ser para nos curvarmos diante de Deus. Precisamos nos curvar diante de Deus, porque o maior remédio para as nossas aflições é a gente confiar, descansar na providência divina. O remédio para as nossas aflições é descansar na providência daquele que tem poder para mudar a situação, que tem poder para fazer todas as coisas. Então, nesse momento, volto a dizer, como falei em outro vídeo anteriormente, seja esse momento de crise coletiva ou de crise individual, seja algo que você esteja passando e que outras pessoas estão passando assim como você, ou algo que nesse momento só você sabe o que está passando e seja algo muito particular da sua situação atual, mas há o profeta que aponta para nós um remédio. Nós devemos pôr a nossa boca no pó. Devemos nos humilhar, devemos nos prostrar, não só física, mas intelectualmente e espiritualmente. Devemos nos humilhar e nos prostrar diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência dele. E o versículo vai dizer: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Louvado seja Deus. A esperança para todos aqueles que reconhecem a sua dependência. A esperança para todos aqueles que reconhecem que só Deus, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, só Ele pode mudar a nossa situação. Então fica aqui essa palavra para nós: dependência. Vamos colocar a nossa boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos aqui na próxima semana. Que você possa se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações e ser abençoado com as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.